A chuva começou como um sussurro no horizonte, mas em questão de minutos se transformou numa fúria que rasgava o céu cinzento. Marina acelerou o Civic vermelho tentando alcançar a cidade antes que a tempestade se tornasse intransitável. As gotas grossas martelavam o para-brisa com uma intensidade que os limpadores mal conseguiam acompanhar. Ela estava voltando de mais uma entrevista de emprego fracassada em São Carlos. A Ios, 28 anos, formada em veterinária há 3 anos, ainda lutava para encontrar seu lugar no mundo. A crise econômica havia fechado muitas portas, e as poucas clínicas que ainda contratavam exigiam experiência que ela simplesmente não tinha. O dinheiro da herança do avô estava acabando, e a pressão dos pais para que ela voltasse para Ribeirão Preto e aceitasse um emprego no escritório de contabilidade da família crescia a cada dia. O vento uivava ao redor do carro, palancando perigosamente na estrada rural. Marina conhecia bem aquela rota menos. Era um atalho que descobrira anos atrás, quando ainda estava na faculdade. Normalmente, cortava 40 minutos da viagem, passando por pequenas propriedades rurais e plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas naquele momento, a estrada parecia ter se transformado num rio. A água escorria pelas laterais do asfalto, criando pequenas correntezas que faziam o carro derrapar. Marina diminuiu a velocidade, apertando o volante com força. Suas mãos tremiam, não sabia se era pelo frio ou pelo medo. Um raio lúmino o céu, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. Marina deu um pequeno grito e pisou no freio instintivamente. Foi quando percebeu que havia perdido completamente a visibilidade. A chuva caía em cortinas tão densas que ela mal conseguia enxergar 3 metros à frente. Respirou fundo tentando se acalmar. Precisava encontrar um lugar para se abrigar até a tempestade passar. Dirigir naquelas condições era suicídio. Ligou o pisca-alerta e continuou em velocidade mínima, procurando por qualquer sinal de civilização. Foi então que viu a luz amarelada tremulando entre as árvores à direita. Parecia vir de uma casa, talvez uma fazenda. Sem hesitar, Marina manobrou o carro em direção ao que parecia ser uma entrada de terra batida. O Civic patinou na lama, mas conseguiu subir pela estradinha íngreme que levava à propriedade. A casa era maior do que imaginara. Mesmo através da cortina de chuva, podia distinguir uma construção de 2 andares, com varanda ampla e uma arquitetura que remetia às antigas fazendas de café da região. Várias janelas estavam iluminadas, e uma fumaça fina subia da chaminé, sendo imediatamente dispersada pelo vento. Marina estacionou o mais próximo possível da entrada e desligou o motor. Por um momento, hesitou. Estava invadindo a propriedade do Desconhecidos, aparecendo sem avisar numa noite de tempestade, mas não tinha escolha menos ficar no carro na estrada significava risco de vida. Pegou a bolsa, respirou fundo e abriu a porta. O vento quase a arrancou das mãos, e em segundos ela estava encharcada até os ossos. Correu pela chuva em direção à varanda, pisando em poças que pareciam pequenos lagos. Chegou à porta principal ofegante e tremendo. A madeira escura e entalhada sugeria que a casa tinha muitas décadas, talvez mais de um século. Havia uma aldrava de bronze em forma de Quebec de Leo. Marina levantou e bateu 3 vezes, forte o suficiente para ser ouvida acima do barulho da tempestade. Aguardou, pingando água no chão da varanda. Não havia campainha visível, então bateu novamente. Desta vez, ouviu passos se aproximando. Do outro lado da porta, a porta se abriu, revelando um homem de aproximadamente 35 anos. Era alto, de ombros largos, com cabelos castanhos um pouco desgrenhados e olhos escuros que a estudaram com uma mistura de surpresa e preocupação. Vestia uma camisa de flanela azul com as mangas arregaçadas e jeans desbotado. Havia algo em seu rosto que transmitia serenidade, mesmo diante da situação inesperada. "Meu Deus, você está encharcada", foi a primeira coisa que ele disse com uma voz grave e calorosa. "Entre. Rápido." Marina hesitou por uma fração de segundo. Eu estava passando pela estrada quando começou essa tempestade. Não conseguia mais dirigir. E vi a luz da sua casa. "Não precisa explicar agora." Ele interrompeu, fazendo um gesto para que ela entrasse. "O importante é você estar em segurança. Vamos, você vai pegar uma pneumonia aí fora." Ela entrou, sentindo imediatamente o contraste entre o frio e a umidade lá fora e o calor acolhedor da casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha pé direito alto, com vigas de madeira expostas no teto. As paredes eram decoradas com fotografias antigas em preto e branco, menos cenas rurais, retratos de família, paisagens da região. "Sou o Rafael", disse o homem, fechando a porta atrás dela. "Rafael Mendonça. E você é?" Marina Santos, ela respondeu, ainda tremendo de frio. "Muito obrigada por me deixar entrar. Eu sei que deve parecer estranho uma desconhecida aparecendo assim." Rafael sorriu, e quando o fez, todo o seu rosto se iluminou. "Relaxa, mina", a voz sempre dizia, "que não existe desconhecido numa noite de tempestade.
Só pessoas que precisam de ajuda. Venha, vou buscar algumas toalhas e roupas secas para você. Ele a conduziu pela casa. E Marina não conseguiu deixar de notar como tudo parecia bem cuidado e organizado. A decoração misturava peças antigas com toques modernos de forma harmoniosa. Havia livros empilhados em várias superfícies, plantas em vasos de cerâmica e um cheiro gostoso de algo sendo cozinhado vinha da cozinha. Você mora sozinho aqui? Perguntou Marina, tentando puxar a conversa enquanto o seguia por um corredor longo. Sim. Há cerca de 2 anos, Rafael respondeu por cima do ombro. Herdei a fazenda da minha avó. Ela cuidou deste lugar por mais de 50 anos, criou meu pai e meus tios aqui. Quando ela faleceu, não tive coragem de vender. Era um pedaço dela que continuaria vivo. Eles chegaram a um banheiro espaçoso no primeiro andar. Rafael abriu um armário de linho e retirou várias toalhas fofas e limpas. Tome um banho quente. Vai ajudar você a se aquecer. Vou deixar algumas roupas aqui fora, menos uma calça de moletom. E uma blusa minha. Vão ficar grandes, mas pelo menos estarão secas. Marina o observou enquanto ele organizava as coisas. Havia uma gentileza natural em seus movimentos, uma consideração que parecia genuína. Você tem certeza de que não é incômodo? Posso esperar no carro até a chuva diminuir. De jeito nenhum, Rafael foi categórico. Essa tempestade pode durar horas. E além do mês, estava sozinho aqui, é bom ter companhia. Quando você terminar o banho, desça para a cozinha. Estava fazendo um ensopado. Tem comida de sobra. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina ficou sozinha no banheiro, ainda processando a situação. Algumas horas atrás estava dirigindo de volta para casa, deprimida por mais uma rejeição profissional. Agora estava na casa de um completo estranho que a havia recebido como se fossem velhos amigos. O banho quente foi exatamente o que precisava. A água lavou não apenas o frio e a umidade, mas também parte da tensão que carregava nos ombros. Quando saiu do chuveiro e se secou com as toalhas macias, sentiu-se renovada. As roupas que Rafael havia deixado eram realmente grandes demais, mas estavam limpas e cheirosas. A calça de moletom cinza, ela teve que enrolar várias vezes na barra, e a blusa de algodão ataumarinho ficava larga como um vestido, mas estava seca e aquecida, e isso era o que importava. Desceu as escadas seguindo o cheiro delicioso que vinha da cozinha. A casa era mais ampla do que parecia por fora. Menos havia vários cômodos, cada um com sua personalidade própria. Basketball. Por uma sala de estar com uma lareira crepitante, estantes repletas de livros e poltronas de couro que pareciam convidar para uma leitura tranquila. Cozinha era o coração da casa. Grande e funcional, com uma ilha central de madeira maciça, eletrodomésticos modernos integrados harmoniosamente com elementos rústicos. Rafael estava mexendo algo numa panela grande no fogão, e o vapor que subia carregava aromas de carne, vegetais e ervas que fizeram o estômago de Marina roncar. Muito melhor, disse Rafael quando a viu entrar. Agora você parece uma pessoa, não um gato molhado. Ele sorriu novamente. E Marina percebeu que gostava de como seus olhos se franziam levemente nos cantos quando ele sorria. Obrigada pelas roupas e pelo banho, e por me receber, ela disse, sentindo-se um pouco desajeitada. Você não faz ideia de como isso significa muito para mim. Imagino que tenha sido um dia difícil mesmo antes da tempestade. Observou Rafael servindo 2 porções generosas do ensopado em tigelas fundas. Você parecia, sei lá, carregando o peso do mundo nos ombros quando chegou aqui. Marina aceitou a tigela que ele oferecia e se sentou num dos bancos da ilha central. O ensopado estava delicioso, carne macia, batatas, cenouras, aipo, tudo temperado na medida certa. Como você sabe, experiência própria, Rafael respondeu, sentando-se à sua frente. Já estive nesse lugar onde você parece estar. Quando a vida não sai como planejamos, quando todas as portas parecem se fechar ao mesmo tempo. E o que você fazia antes de herdar a fazenda? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Rafael tomou uma colherada do ensopado antes de responder. Era engenheiro civil em São Paulo. Trabalhava numa construtora grande. Ganhava bem. Tinha um apartamento legal no Itaim. De fora, parecia que tinha tudo certo. E não tinha. Tinha tudo, menos sentido, ele disse simplesmente. Acordava manhã sentindo que estava vivendo a vida de outra pessoa. Os projetos eram interessantes do ponto de vista técnico, mas era só isso. Não via propósito maior no que fazia. Marina mastigou pensativamente. E encontrou esse propósito aqui. Estou construindo ele, Rafael corrigiu. A fazenda estava abandonada há anos quando assumi. A casa precisava de reformas. As pastagens estavam degradadas. Não tinha quase nenhum animal. Nos últimos 2 anos venho restaurando tudo aos poucos. Deve ter dado muito trabalho. Dá, ele confirmou. Mas é um trabalho que faz sentido. Cada melhoria que faço aqui tem um propósito. Estou criando um espaço que pode alimentar pessoas
preservar o meio ambiente, ser um refúgio para quem precisa. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente. Como você precisou hoje. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva, que continuava martelando as janelas e o vento que assobiava ao redor da casa. Havia algo profundamente reconfortante naquele ambiente. O calor da cozinha, o som da tempestade lá fora, que só realçava a sensação de segurança dentro da casa, a companhia tranquila de Rafael. E você? Ele perguntou eventualmente. Que a trouxe por essas estradas, numa noite como esta? Marina suspirou. Mais uma entrevista de emprego que não deu em nada. Sou veterinária formada há 3 anos, mas parece que ninguém quer dar uma chance para alguém sem experiência. E para ter experiência, preciso de uma oportunidade, mas para ter uma oportunidade, preciso de experiência. É um ciclo impossível. Veterinária. Rafael repetiu, com um tom que Marina não conseguiu identificar. Interessante, por quê? Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria contar algo. Porque justamente hoje de manhã eu estava pensando que preciso de um veterinário aqui na fazenda. Tenho algumas cabeças de gado, um rebanho pequeno de ovelhas, galinhas, 2 cavalos, e não tem nenhum veterinário na região que faça visitas regulares. Quando algum animal fica doente, tenho que levá-lo para a cidade, o que é complicado e estressante para o bicho. Marina parou de comer, olhando-o com surpresa. Sério. Na verdade, perdi uma bezerra semana passada porque não consegui atendimento veterinário a tempo. Ela desenvolveu uma infecção que poderia ter sido facilmente tratada se tivesse tido acompanhamento adequado. Que tipo de infecção? Marina perguntou automaticamente, sua mente já mudando para o modo profissional. Rafael descreveu os sintomas que havia observado na bezerra, e Marina foi fazendo perguntas específicas sobre a progressão da doença, o tratamento que ele tentou administrar, as condições do ambiente onde os animais ficavam. Quanto mais falavam, mais ela percebia que Rafael entendia muito de criação de animais. Não era apenas um engenheiro que havia herdado uma fazenda. Ele realmente se importava e havia estudado para cuidar bem dos bichos. Você fez tudo certo. No tratamento, ela concluiu, às vezes acontece, mesmo com todos os cuidados. Mas você tem razão. Um acompanhamento veterinário regular poderia ter feito diferença. Você já considerou contratar alguém? Já, mas os veterinários da cidade são muito ocupados com clínicas próprias. E para uma fazenda do meu tamanho, não compensa pagar um salário integral para alguém que ficasse aqui o tempo todo. Marina sentiu seu coração acelerar. E um sistema de meio período? Ou, sei lá, um veterinário que pudesse dividir o tempo entre algumas propriedades da região? Rafael a estudou atentamente. Você estaria interessada em algo assim? Estaria. Ela respondeu, sem hesitação. Na verdade, seria perfeito. Eu amo trabalhar com animais de grande porte, foi uma das coisas que mais gostei durante a faculdade. Ela hesitou, depois decidiu ser honesta. E tô meio desesperada por uma oportunidade. Não parece desesperada, Rafael observou. Parece competente e apaixonada pelo que faz. Eles passaram a próxima hora conversando sobre as possibilidades. Rafael explicou sua visão para a fazenda. Não apenas criar animais, mas fazer isso de forma sustentável e ética. Queria implementar práticas de agricultura regenerativa, criar um sistema onde os animais pastassem em rotação para melhorar a qualidade do solo, talvez até abrir a propriedade para visitação educativa no futuro. Marina ouvia fascinada. Era exatamente o tipo de projeto que sempre sonhara em participar. Um trabalho onde pudesse aplicar seu conhecimento veterinário de forma significativa, contribuindo para algo maior que apenas tratar animais doentes. A tempestade começou a diminuir gradualmente. Os trovões ficaram mais distantes, e a chuva passou de um tamborilar intenso para um gotejamento constante. Mas nenhum dos dois parecia ter pressa para que Marina fosse embora. Quer ver os animais amanhã? Rafael perguntou quando terminaram de conversar sobre os detalhes práticos de uma possível parceria de trabalho. Se você não tiver compromissos, claro, poderia passar o dia aqui, conhecer a propriedade, avaliar as condições dos animais e conversarmos melhor sobre como isso poderia funcionar. Marina hesitou apenas por um segundo. Tinha prometido aos pais que voltaria para casa naquela noite. Mas, de repente, a perspectiva de mais algumas horas naquela fazenda parecia infinitamente mais atraente do que enfrentar novamente as perguntas sobre seu futuro e as sugestões para aceitar o emprego na contabilidade. Eu adoraria, ela disse, mas não tem onde ficar. Tem vários quartos aqui, Rafael respondeu rapidamente. A casa é grande demais para uma pessoa só. Você pode ficar no quarto que minha avó usava para hóspedes. Tem banheiro próprio, é bem confortável. Marina sentiu uma pontada de nervosismo. Ficar na casa de um homem que havia conhecido há apenas algumas horas parecia imprudente. Mas havia algo em Rafael que a tranquilizava, menos uma honestidade em seus olhos, uma gentileza que parecia genuína. Tudo bem,
Ela decidiu, mas deixa eu ligar para meus pais avisar que não vou voltar hoje. A conversa com os pais foi mais fácil do que esperava. Sua mãe ficou preocupada com a tempestade e ficou aliviada ao saber que Marina estava em segurança. Quando ela mencionou que havia encontrado uma possível oportunidade de trabalho, a mãe ficou animada e insistiu para que ela explorasse todas as possibilidades. A levou até o quarto de hóspedes no segundo andar. Era um espaço acolhedor, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos que claramente tinha sido feita à mão. Uma cômoda antiga de madeira escura e uma poltrona de leitura posicionada próxima à janela. As paredes eram decoradas com aquarelas de paisagens rurais, e havia um vaso com flores secas na mesinha de cabeceira. Minha avó dormiu neste quarto nos últimos anos da vida dela, Rafael explicou. Dizia que gostava de ver o nascer do sol pela janela. Quando você acordar amanhã, vai entender por quê. É lindo, Marina disse sinceramente. Sua avó tinha bom gosto. Tinha mesmo. Ela que decorou a casa toda, que plantou a maioria das árvores frutíferas que você vai ver amanhã, que criou os jardins. Às vezes sinto que ela ainda está por aqui, cuidando de tudo. Havia uma melancolia suave na voz de Rafael quando falava da avó, mas também muito amor. Marina percebeu que ele havia herdado mais do que apenas a propriedade. Havia herdado o cuidado e o respeito que a avó tinha por aquele lugar. Bom, vou deixar você descansar, ele disse, dirigindo-se para a porta. Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é o último do corredor. E não se preocupe em acordar cedo, amanhã não tenho pressa. Rafael, Marina o chamou quando ele já estava na porta. Ele se virou para olhá-la. Obrigada por tudo. Não sei o que teria feito se não tivesse visto a luz da sua casa. O destino tem planos próprios, ele respondeu com um sorriso. Às vezes ele precisa de uma tempestade para colocar as pessoas no lugar certo. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no quarto, processando tudo o que havia acontecido naquela noite. Algumas horas atrás, estava dirigindo sob uma tempestade, perdida tanto literal quanto metaforicamente. Agora estava numa casa acolhedora, vestindo roupas emprestadas, com a possibilidade real de encontrar exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara. Aproximou-se da janela e olhou para fora. A chuva havia praticamente parado, e algumas estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. A propriedade se estendia diante dela, envolta na escuridão. Mas de manhã poderia ver tudo com clareza. Deitou-se na cama confortável, puxando a coxa macia até o queixo. Pela primeira vez em meses, sentia uma sensação de esperança crescendo no peito. Talvez Rafael estivesse certo sobre o destino ter planos próprios. Talvez aquela tempestade não fosse apenas um obstáculo, mas uma oportunidade disfarçada. O sono veio facilmente, embalado pelo som suave da chuva residual no telhado e pela sensação reconfortante de estar exatamente onde deveria estar. Marina acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela, exatamente como Rafael havia previsto. A vista era de tirar o fôlego, menos campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por carvalhos centenários e cortados por um riacho que serpenteava pela propriedade. Ao longe ela podia ver o gado pastando tranquilamente, e mais próximo da casa um pomar com árvores carregadas de frutas. Vestiu suas próprias roupas, que Rafael havia lavado e deixado secar durante a noite, e desceu para a cozinha. Ele já estava acordado, preparando café e tapioca numa frigideira grande. Dormiu bem? Perguntou sem se virar, como se soubesse que era ela pelos passos na escada. Melhor do que tenho dormido em meses, Marina admitiu. E agora entendo por que sua avó gostava do quarto. A vista é espetacular. Rafael serviu o café, forte e aromático, menos numa xícara de porcelana branca. Espere até ver de perto. Depois do café da manhã vou te mostrar tudo. A exploração da fazenda durou toda a manhã. Rafael a levou primeiro até o pasto onde ficava o gado, um rebanho de cerca de 50 cabeças de Nelore e Angus, animais bem cuidados e claramente saudáveis. Marina observou cada um com um olhar profissional, fazendo perguntas sobre alimentação, vacinação, reprodução. Você realmente entende do assunto, comentou Rafael enquanto ela examinava uma vaca prenhe que estava próxima do parto. É o que eu amo fazer, Marina respondeu, verificando os sinais vitais do animal. Esta aqui vai parir dentro de uma semana, talvez menos. Ela está em ótimas condições, mas seria bom acompanhar de perto quando chegasse a hora. Eles visitaram os estábulos onde Rafael mantinha os 2 cavalos, uma égua castanha chamada Esperança e um cavalo preto chamado Coragem. Ambos eram animais magníficos, bem tratados e obviamente queridos por Rafael. Minha avó que escolheu os nomes, ele explicou quando Marina comentou sobre a peculiaridade dos nomes. Dizia que eram as 2 coisas mais importantes para se ter na vida, menos esperança para sonhar e coragem para realizar. O galinheiro era um modelo de organização e higiene. As galinhas tinham espaço amplo para ciscar, poleiros confortáveis, ninhos limpos,
Marina calculou que deviam ser cerca de 100 aves, uma variedade de raças que garantia diversidade genética e resistência a doenças. Você leu sobre criação de animais ou aprendeu na prática? Ela perguntou, impressionada com a qualidade das instalações. Um pouco de cada, Rafael respondeu. Quando decidi assumir a fazenda seriamente, comprei todos os livros que pude encontrar sobre pecuária sustentável. Mas também tive a ajuda do Sr. João, um vizinho que criou animais a vida toda. Ele me ensinou muitas coisas práticas que não estão nos livros. Eles almoçaram na varanda da casa, comendo sanduíches de pão caseiro com queijo que Rafael fazia na própria fazenda e tomates do horta da propriedade. A conversa fluía naturalmente, falavam sobre técnicas veterinárias, sobre os desafios da agricultura familiar, sobre sonhos e planos para o futuro. Tenho uma proposta para você, Rafael disse quando terminaram de comer. Que tal trabalharmos juntos por um período de experiência? Você poderia vir aqui 2 ou 3 vezes por semana, fazer o acompanhamento veterinário dos animais, me ajudar a implementar algumas melhorias que tenho em mente. Em troca, eu pagaria um salário justo e você teria liberdade total para aplicar suas ideias. Marina sentiu o coração acelerar. Você tem certeza? Não me conhece há nem 24 horas. Às vezes 24 horas são suficientes para reconhecer uma pessoa especial, Rafael disse, olhando-a diretamente nos olhos. E além do mais, você demonstrou mais conhecimento sobre cuidados veterinários numa manhã do que alguns profissionais que já vieram aqui demonstraram em visitas completas. E se não dar certo, aí a gente reavalia, ele respondeu simplesmente. Mas tenho uma boa sensação sobre isso. Na verdade, tenho uma sensação de que você apareceu aqui exatamente quando eu mais precisava. Marina olhou ao redor da propriedade, absorvendo a paz do lugar, a sensação de propósito que permeava tudo. Pela primeira vez em muito tempo, podia se imaginar construindo algo significativo, aplicando seu conhecimento de forma que realmente importasse. Aceito, ela disse, estendendo a mão para Rafael. Aceito a proposta. Ele apertou sua mão, segurando-a por um momento mais longo do que seria estritamente necessário para um aperto de mãos profissional. Havia algo em seus olhos que fazia o estômago de Marina dar uma pequena cambalhota. Uma intensidade que ia além do entusiasmo pela parceria de trabalho. Então somos parceiros, ele disse, finalmente soltando sua mão. Somos parceiros, ela confirmou. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Marina tinha a sensação de que estavam selando algo muito maior que uma simples sociedade profissional. Havia uma corrente elétrica no ar entre eles, uma conexão que transcendia questões práticas de trabalho. Eles passaram o resto da tarde definindo detalhes práticos. Marina começaria na segunda-feira seguinte, trabalhando 3 dias por semana. Rafael providenciaria um pequeno consultório veterinário numa das construções menores da propriedade, equipado com tudo o que ela precisaria para os atendimentos básicos. E se outros fazendeiros da região quiserem seus serviços? Ele perguntou. Não quero monopolizar seu tempo. Na verdade, seria ótimo, Marina respondeu. Quanto mais animais eu puder atender, melhor para minha experiência. E quem sabe no futuro, não consigo montar uma clínica veterinária rural própria. Rafael sorriu. Gostaria disso. De ter você por perto, quero dizer, permanentemente. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina corar. Eles se olharam por um momento e ela teve certeza de que ele sentia a mesma atração que ela estava sentindo quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Marina soube que tinha que voltar para casa. Precisava arrumar suas coisas, conversar com os pais sobre a nova oportunidade, se preparar para começar uma nova fase da vida. Você tem certeza de que está seguro dirigir? Rafael perguntou quando ela disse que precisava partir. As estradas podem ainda estar ruins por causa da chuva de ontem. Vou com cuidado, ela prometeu. E de qualquer forma, agora sei onde encontrar abrigo se precisar. Eles caminharam juntos até o carro de Marina. A noite estava clara e estrelada, completamente diferente da tempestade da noite anterior. Era como se o universo estivesse mostrando que depois de toda tempestade, sempre vem a calmaria. Marina Rafael a chamou quando ela já estava com a mão na maçaneta da porta do carro. Ela se virou para olhá-lo. Obrigado por quê? Por aparecer na minha vida exatamente quando eu por aceitar trabalhar comigo, por... Ele hesitou, depois sorriu. Por tudo, Marina sentiu o coração aquecer. Obrigado a você, por me receber, por me dar uma chance, por me mostrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Eles se abraçaram. Um abraço que começou como despedida educada, mas se prolongou além do necessário. Marina podia sentir o perfume de Rafael, uma mistura de sabonete simples e ar puro do campo. Podia sentir a solidez de seu corpo, a segurança de seus braços. Ao redor dela, quando se separaram, ficaram olhando um para o outro por um momento que pareceu suspenso no tempo.
Te vejo segunda-feira, Marina disse finalmente. Segunda-feira, Rafael confirmou. Marina dirigiu de volta para Ribeirão Preto com um sorriso que não conseguia apagar do rosto. A estrada estava limpa, iluminada por uma lua quase cheia que havia emergido das nuvens dispersas. O mesmo trajeto que 24 horas antes havia sido aterrorizante. Agora parecia um caminho de possibilidades infinitas. Quando chegou em casa, seus pais notaram imediatamente a mudança em seu humor. Marina contou sobre a fazenda, sobre Rafael, sobre a oportunidade de trabalho. Omitiu apenas a atração que sentia por ele, era muito novo, muito incerto ainda. Parece bom demais para ser verdade, sua mãe comentou. Mas havia felicidade em sua voz ao ver a filha animada novamente. Às vezes as melhores oportunidades surgem quando menos esperamos, disse seu pai. Se você sente que é o lugar certo, vá em frente. Naquela noite, Marina deitou em sua própria cama, mas seus pensamentos continuavam na fazenda. Lembrava da sensação de paz que sentira caminhando entre os animais, da satisfação de conversar sobre algo que realmente apaixonava, do calor dos olhos de Rafael quando ele olhava para ela. Pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para que segunda-feira chegasse. Os meses seguintes passaram como um sonho. Marina rapidamente se estabeleceu na rotina da fazenda e sua aprisenca fez diferença imediata. Os animais estavam mais saudáveis, as práticas de manejo melhoraram, e outros fazendeiros da região começaram a solicitar seus serviços. Mas mais importante que o sucesso profissional era a conexão que crescia entre ela e Rafael. Eles trabalhavam em perfeita sintonia como se fossem parceiros há anos. Conversavam sobre tudo, desde técnicas agrícolas até filosofia de vida, desde memórias da infância até sonhos para o futuro. A atração entre eles era palpável, mas ambos pareciam hesitantes em dar o primeiro passo para transformar a parceria profissional em algo mais íntimo. Foi numa tarde de outono, quando estavam vacinando o gado juntos, que finalmente aconteceu. Marina tinha acabado de aplicar uma injeção numa bezerra particularmente inquieta quando perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Rafael a segurou antes que ela tocasse o chão, e por um momento ficaram numa posição quase de dança, com ele segurando-a inclinada para trás. Seus olhos se encontraram, e desta vez nenhum dos dois desviou o olhar. Rafael a puxou suavemente, de volta para a posição vertical, mas não a soltou. Suas mãos permaneceram na cintura dela, e Marina colocou as mãos no peito dele, sentindo seu coração bater acelerado. Marina, ele sussurrou, sua voz rouca. Sim, posso te beijar? Em resposta, ela se inclinou para cima, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando as águas. Mas rapidamente se aprofundou, carregado de todos os sentimentos que vinham crescendo entre eles durante meses. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu queria fazer isso há muito tempo, Rafael admitiu. Eu também, Marina respondeu, sorrindo. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Definitivamente não é coisa da sua cabeça, ele disse, beijando-a novamente. A partir daquele momento tudo mudou e ao mesmo tempo permaneceu exatamente igual. Continuavam sendo parceiros de trabalho perfeitos, mas agora eram também companheiros de vida. Rafael era atencioso e carinhoso, respeitava os sonhos de Marina e a apoiava em todas as suas ambições profissionais. Marina descobriu nele um homem que compartilhava seus valores sobre sustentabilidade, respeito pelos animais, vida simples mas significativa. Ele a fazia rir, a desafiava intelectualmente, e quando a abraçava à noite na varanda da casa olhando as estrelas, ela sentia que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Um ano depois da tempestade que a trouxera para a fazenda, Marina acordou num domingo de manhã com Rafael trazendo café da manhã na cama, menos uma novidade que ele havia introduzido para marcar ocasiões especiais. O que estamos comemorando? Ela perguntou, se espreguiçando entre os lençóis. Um ano, ele disse simplesmente sentando-se na beira da cama. Um ano, desde que uma tempestade trouxe a mulher mais incrível do mundo para minha porta, Rafael completou. Marina sorriu puxando para um beijo matinal. Você acredita em destino? Agora acredito, ele respondeu sem hesitação. Como de outra forma, de todas as estradas que você poderia ter escolhido naquela noite, de todas as casas onde poderia ter pedido abrigo, você chegou exatamente aqui. Exatamente quando eu mais precisava de você. E eu precisava de você, Marina, disse, mesmo sem saber. Eles tomaram café da manhã na cama, planejando o futuro. Marina havia oficialmente aberto sua clínica veterinária rural, atendendo várias fazendas da região. Rafael havia expandido a criação e estava implementando um projeto de turismo rural educativo. Juntos, estavam construindo algo maior que qualquer um deles poderia ter conseguido sozinho. Tenho uma surpresa para você, Rafael disse quando terminaram de comer.
Que tipo de surpresa! Ele saiu da cama e abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Quando se virou de volta para Marina, estava segurando uma pequena caixa de veludo. Oh, Cork! De Marina parou por um momento. Marina Santos, Rafael disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante, com um diamante que capturava a luz matinal da janela. Você entraria na minha fazenda para escapar de uma tempestade e acabou transformando minha vida completamente. Não consigo mais imaginar um futuro sem você. Quer se casar comigo? Marina olhou para o homem que amava, sentado na beira da cama onde haviam compartilhado tanto amor e sonhos. Pensou na jornada que a trouxera até ali, todas as rejeições, profissionais que pareciam fracassos na época, mas que na verdade a mantiveram disponível para aquela oportunidade perfeita. A tempestade que parecia um obstáculo, mas que na verdade era o destino, colocou exatamente onde precisava estar. Sim, ela disse, estendendo a mão para ele. Claro que o sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo e Marina soube que estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Às vezes o destino precisa de uma tempestade para colocar as pessoas no lugar certo. E às vezes, quando finalmente chegamos onde deveríamos estar, reconhecemos que todas as aparentes desvios do caminho eram na verdade a rota mais direta para casa. A fazenda continuou prosperando sob o cuidado de ambos. Marina se tornou a veterinária mais respeitada da região, conhecida tanto por sua competência técnica quanto por seu carinho genuíno pelos animais. Rafael expandiu as operações de forma sustentável, criando um modelo que outros produtores rurais começaram a imitar. Mas mais importante que qualquer sucesso profissional era a vida que construíram juntos. Uma vida baseada em respeito mútuo, paixão compartilhada pelo trabalho significativo, e um amor que crescia a cada dia. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram para os filhos, sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, você precisa se perder na tempestade para encontrar o caminho para casa. E às vezes, o que parece ser o final de uma jornada é na verdade apenas o começo da aventura mais importante da sua vida. A fazenda que havia sido o refúgio de Marina numa noite de tempestade se tornou o lar onde ela construiu seus maiores. E o destino que havia orquestrado aquele encontro através de chuva e vento continuou a abençoar a união que havia criado com abundância, felicidade e um amor que duraria para sempre.